Salve, minhas feras! Hoje aí para mais uma aula da unidade 1, né? Vamos falar agora das estruturas geológicas, né? Um assunto que ainda está dentro da geologia, que é um eixo aí da geografia que sempre vai ter uma ou outra questão que vai cair aí na sua prova do Enem. Então é sempre bom você estar ligado. E no caso das estruturas geológicas, é um assunto que pode ser recorrente, né? Ele pode misturar com outro assunto ali da geologia. Então é bom vocês estarem por dentro e antenados aí ao que é uma estrutura geológica e aos tipos de estruturas, né, que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, sem delongas, vamos entender o que é, na verdade, uma estrutura geológica, né, que a gente também pode chamar de província geológica, né, algumas perguntas, alguns livros podem chamar dessa forma, mas, no geral, são formações rochosas, né, e estruturais que compõem a litosfera terrestre, né, que é aquela camada mais fina e mais superficial da nossa Terra, tá? Então, ela vai indicar várias coisas, né? Ela pode indicar a composição do relevo, ela pode me dizer a característica mineralógica que eu posso encontrar ali, a idade aproximada daquele conjunto rochoso, tá? Então, através dessa estrutura, ela vai me dizer tudo isso aí. No geral, a gente tem aí três tipos de estruturas geológicas nos continentes, né? Que são elas, as bacias sedimentares, os crátons, né? E os dobramentos modernos. A gente vai entender a característica hoje de cada uma dessas estruturas geológicas, lembrando que essas estruturas vão compor a nossa litosfera terrestre, tá? Então, vamos seguir. Primeiro vamos falar dos crátons e das bacias sedimentares, né, para depois ir para os dobramentos, tá? No caso dos crátons, né, eles são bastante antigos, são estruturas muito antigas, formadas na época da Pangeia, cara, na época que só tinha apenas um continente, então é a estrutura mais antiga que a gente tem, e geralmente eles são localizadas em locais com uma estabilidade aí, tectônica, né, ou seja, sem uma grande incidência, né, aí de abalo sísmico ou de vulcanismo, né? Mas eles podem se formar através da erosão das rochas, tá? As rochas vão ali se desgastando e elas vão sendo formadas aí os crátons, né? Ou também pela sedimentação, em uma das duas formas. E aí, nesse caso, os crátons, eles possuem uma riqueza mineralógica excepcional. A gente encontra aí facilmente ferro, cobre, estanho, prata, alumínio, nessas estruturas geológicas. Além disso, também, a gente costuma dividir os crátons em escudos cristalinos e as plataformas continentais, certo? No caso dos escudos cristalinos, essa imagem mostra bem o que seria esses escudos, né? A gente também pode chamar de maciços antigos, é muito comum também utilizar essa, essa informação, né? Esse nome nos livros, mas são rochas cristalinas. O que isso significa? Significa dizer que a composição dessas rochas são ígneas, ou seja, rochas formadas através de estruturas, né, do vulcanismo, que é uma aula que a gente vai ver lá na frente, ou rochas metamórficas, né, que são rochas que estão lá dentro, né, em outras camadas aí, além da litosfera, né, no caso do manto. E nesse caso, ela pode ocorrer aí no relevo de afloramento de rocha, ou seja, quando a rocha ela flora e fica aí exposta, né, a olho nu na natureza, e por conta dessa exposição, ela vai sofrer o desgaste, né, ela vai sofrer erosão. Os escudos cristalinos, eles vão caracterizar as áreas de planalto, geralmente vamos encontrar em planaltos, e são formadas através da erosão, tá? E aí, como eu falei, no caso dos escudos, a gente vai encontrar aí incidência de ferro, de cobre, estanho, né, prata, alumínio, certo? E no caso, quando acontece o desgaste feito pela sedimentação, aí vem o nome das bacias sedimentares, certo? Que, na verdade, é constituído pelos desgastes das rochas, né, pela sedimentação das rochas. É mais ou menos como demonstra aqui, né? Aqui temos o escudo cristalino, né, nessas regiões. Com o passar do tempo, vai haver um desgaste físico, um desgaste natural das rochas, né? E elas vão sendo assim, decantadas nesse local, e aí vão formando novas rochas, né? Novas estruturas, que a gente chama de bacia sedimentar, quando existe essa agregação, né, de restos de rochas, né, e outras rochas. A gente pode caracterizar essas bacias sedimentares de uma forma muito fácil, né, porque como ocorre essa decomposição de sedimentos, geralmente elas são formadas por essas camadas, como a gente está observando na imagem. Então é muito fácil a gente identificar uma bacia sedimentar.
certo? E geralmente a gente encontra as bacias sedimentares em regiões de depressões relativas, a gente vai explicar nas próximas aulas o que seria uma depressão relativa, mas as bacias sedimentares são estruturas que cobrem 70%, né, do relevo terrestre, é a mais presente, a gente encontra com maior facilidade. Então, assim, é comum nessas áreas, né, a presença de materiais, assim, de uma forma orgânica. Portanto, a gente vai encontrar nessas bacias sedimentares aí o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, né? Lembrando que essa sedimentação a gente vai encontrar esses materiais mais orgânicos, enquanto no escudo cristalino, uma questão mais mineralógicas, né? E aí a gente vai por último, que são os nossos dobramentos modernos, né? Que também são formações geológicas, de certa forma, recente, né? A gente fala 250 milhões de anos, mas, assim, essa quantidade de tempo geologicamente é pouco, né? E são resultado de ações de tectonismo, né? Ou seja, o choque aí do conflito de placas tectônicas. A gente estudou os movimentos das placas, sabemos que elas se movimentam na litosfera ali, e quando acontece esse choque, acontece aí os dobramentos modernos, quando existe o choque de placas com a densidade semelhante ou parecida, então nenhuma das duas vai se surreguer, né? As duas vão acabar se chocando e vão se elevando, né? Então essas formações elas são originárias de grandes cadeias de montanhas, né, da Terra. A gente cita exemplo aqui da Cordilheira dos Andes, né, aqui na América do Sul, a do Himalaia lá na Ásia, né, onde se encontra inclusive a maior montanha, né, que a gente tem no nosso planeta, que é o Monte Everest, certo? Então, no mais seria isso, né? A aula de hoje só foi para a gente demonstrar o que é uma estrutura geológica e também os tipos, né, que são esses três tipos de estrutura. Então, espero ter contribuído a gente bonita para esse conhecimento de vocês. A gente se encontra na próxima aula. Falou?